É uma raça escocesa de gado de corte. Deriva de gado nativo dos condados de Aberdeen, Banff, Kincardine e Angus no nordeste da Escócia. Em 2018, a raça representou mais de 17% da indústria de carne bovina do Reino Unido. O Angus é naturalmente mocho, ou seja, sem chifres, e de cor sólido, preto ou vermelho, embora o úbere possa ser branco. O gado foi exportado para muitos países do mundo. Existem grandes populações na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, América do Sul e Estados Unidos. O gado Aberdeen Angus foi registrado no nordeste da Escócia desde pelo menos o século XVI. Por algum tempo antes de 1800, o gado sem chifres em Aberdeenshire e Angus era chamado de Angus Dodges. Em 1824, William Jacob de Thetford, mais tarde membro do parlamento de West Aberdeenshire, começou a melhorar o gado nativo e é considerado hoje como o pai da raça. Muitos nomes locais surgiram, incluindo Dodges ou Ramis. A raça foi oficialmente reconhecida em 1835 e foi inicialmente registrada junto com o Galloway no Poultry Book. Uma sociedade foi formada em 1879. O gado tornou-se comum em todas as ilhas britânicas em meados do século XX. Por causa de seu ambiente nativo, o gado é muito resistente e pode sobreviver aos invernos escoceses, que são tipicamente rigorosos, com neve e tempestades. É manso, apresenta precocidade, fertilidade e habilidade materna. O Angus possui tamanho médio, a fêmea adulta tem entre 1,25 e 1,40 metros de altura, enquanto que o macho adulto tem de 1,35 a 1,50. O peso varia entre 550 a 700 kg para fêmeas adultas e 900 a 1000 kg para machos adultos, sendo o peso do filhote de cerca de 30 kg ao nascimento. O gado é naturalmente mocho e de cor preta ou vermelha. Eles normalmente amadurecem mais cedo do que outras raças britânicas nativas, como o Hereford ou North Devon. Os Estados Unidos não aceitam gado Red Angus nos livros genealógicos, enquanto o Reino Unido e o Canadá o fazem. Exceto por seus genes de cor, não há diferença genética entre Angus preto e vermelho, mas eles são considerados raças diferentes nos Estados Unidos. No entanto, houve alegações de que o Angus preto é mais sustentável para o clima frio, embora não confirmado. Número 2. Galloway. É uma das raças de gado de corte mais antigas do mundo, nomeada em homenagem à região de Galloway, na Escócia, onde se originou, durante o século XVII. É encontrado em muitas partes do mundo, sendo exportado para o Canadá em 1853, os Estados Unidos em 1882 e a Austrália em 1951. A raça teve sucesso durante a década de 1950, mas isso diminuiu durante a crise da febre aftosa. Desde então, a raça está experimentando um renascimento devido às demandas do mercado de carne bovina. A raça é considerada de tamanho médio e possui uma pelagem grossa devido ao clima de sua Escócia natal. A raça Galloway vem do gado nativo da região sudoeste da Escócia, totalmente desenvolvido no século XVII. Originalmente, havia muita variação dentro desta raça, incluindo muitas cores e padrões diferentes. O livro genealógico original de Galloway registrava apenas gado preto, mas o gene recessivo para a cor vermelha persistiu na população e, eventualmente, Dan Galloway também foi permitido no livro genealógico. Como resultado, embora o preto ainda seja a cor mais comum para os Galloway, eles também podem ser vermelhos e vários tons de pardo. Em 1877, a Galloway Kerul Society foi formada. Na década de 1950, a raça teve muito sucesso porque o mercado de carne bovina exigia gado de baixo custo com carne de alta qualidade. No entanto, a crise da BSE, ou doença da vaca louca, causou uma proibição de exportação em 1990, embora não tenham sido encontrados casos de BSE em gado Galloway. Isso criou um medo associado ao gado, então o número de raças diminuiu. Desde então, houve uma mudança na demanda, já que carcaças maiores e mais magras agora são favorecidas. Alguns dos ajustes realizados foram a adoção da inseminação artificial e transferência de embriões. As características originais da raça voltaram a ser procuradas. Isso se deve à demanda de carne de alta qualidade que exige produção econômica. A vaca Galloway média pesa de 450 a 680 kg e o touro médio pesa de 770 a 1.100 kg. O peso saudável ao nascer de um bezerro é de 34 kg. O Galloway é naturalmente mocho. A pelagem desgrenhada desta raça tem um subpelo grosso e lanoso para o calor e pelos de proteção mais rígidos que ajudam a derramar água, tornando-os bem adaptados a climas mais severos. A camada de pelos isola seus corpos tão bem que eles têm uma camada externa mínima de gordura em seus corpos, o que de outra forma criaria resíduos no abate. A pelagem cai nos meses de verão e em climas mais quentes. Apesar de ser uma raça para a produção de carne, há evidências de rebanhos Galloway sendo ordenhados em Cumberland para a produção de queijo. Número 3. Hereford. É uma raça britânica de gado de corte originário de Herefordshire nas West Midlands na Inglaterra. Ele se espalhou para muitos países. Existem mais de 5 milhões de gado Hereford de raça pura em mais de 50 nações em todo o mundo.
A raça foi exportada pela primeira vez da Grã-Bretanha em 1817, inicialmente para Kentucky. Espalhou-se pelos Estados Unidos e Canadá, passando pelo México, até os grandes países produtores de carne bovina da América do Sul. Até o século XVIII, o gado de Herefordshire se assemelhava a outro gado do sul da Inglaterra, sendo totalmente vermelho com um interruptor branco, semelhante às raças modernas de North Devon e Sussex. Nos séculos XVIII e XIX, outros bovinos, principalmente shorthorns, foram usados para criar um novo tipo de gado de corte que inicialmente variava de cor, com rebanhos variando de amarelo a cinza e marrom claro, e com quantidades variadas de branco. No final do século XVIII, o rosto branco característico da raça moderna estava bem estabelecido, assim como a cor moderna durante o século XIX. Os fazendeiros de Herefordshire, Inglaterra, estavam determinados a produzir carne expandindo o mercado de comida criado pelos britânicos na Revolução Industrial. Para o sucesso destes primeiros criadores, eles tinham bovinos os quais poderiam converter a grama nativa em carne, e isto tudo em lucro. Nessa época, não existiam raças que fornecessem estas necessidades, tanto que os fazendeiros de Herefordshire encontraram uma raça de carne que logicamente tornou-se conhecida como Herefords. Esses primeiros criadores de Hereford moldaram seu gado com a ideia em uma raça de alta produção de carne e eficiência produtiva, e firmaram as características que hoje são características da raça. Independente de sua origem, a raça já se encontrava estabelecida em 1788, quando escreveu-se que a raça Hereford era sem sombra de dúvidas a primeira raça das Ilhas Britânicas. Consequentemente, é inquestionável que ainda se desconheça sua origem. A moderna raça Hereford descende de animais de mérito induvidável e com uma notável resistência a enfermidades. Iniciando em 1742 com um terneiro de uma vaca cinza e duas vacas. Benjamin Tompkins, o pai, é acreditado ser o fundador da raça. Isto ocorreu 18 anos após Robert Becquerel ter iniciado o desenvolvimento de suas teorias sobre cruzamentos animais. Desde o início, Tompkins tinha como objetivo a economia na alimentação, aptidão natural para crescer e ganhar peso de pastos ou a partir de grãos, rusticidade, precocidade e prolificidade, características que ainda são de primeira importância hoje em dia. Outros criadores pioneiros seguiram a Tompkins, levando e estabelecendo o gado de Herefordshire renomado mundialmente, causando sua exportação desde a Inglaterra para onde a grama cresce e a produção de carne é possível. Os Tompkins iniciaram um número considerável de cruzamentos de consanguinidade, devido ao fato de que eles mesmos criavam e utilizavam seus touros, sendo o único critério qualitativo que os guiava a rapidez de apronte e produção de carne. Como a maior parte dos demais criadores de Hereford daquela época, não se interessavam por características de pelagem, que eram secundárias e menos importantes. Depois, quando estavam suficientemente estabelecidas as características funcionais, se estabeleceu uma controvérsia sobre o padrão de pelagem e marcas ideais que a raça deveria adotar como típica. No início do século XIX, se preferiam animais com 4 pelagens básicas: vermelha de cara branca, vermelha com cara salpicada, cinza claro e prateado. Gradualmente os partidários das duas primeiras pelagens impulsionaram o uso destas sobre as outras duas. Uma vez adotada esta combinação de cores, foi fixada por seleção e cruzamentos consanguíneos até que o vermelho e branco foi considerado como marca de pureza, da raça Hereford. O peso médio da raça é de 540 kg nas vacas e 850 kg nos touros, sendo a altura de 1,30 metros de altura nas fêmeas e 1,35 a 1,45 nos machos. Número 4. Shorthorn. Originou-se no nordeste da Inglaterra no final do século XVIII. A raça foi desenvolvida com dupla finalidade, adequada tanto para a produção leiteira quanto para a produção de carne bovina. No entanto, certas linhas de sangue dentro da raça sempre enfatizavam uma qualidade ou outra. Com o tempo, essas diferentes linhas divergiram, e, na segunda metade do século XX, duas raças distintas se desenvolveram: o Beef Shorthorn e o Milking Shorthorn. Todo o gado Shorthorn é colorido de vermelho, branco ou roan, embora o gado roan seja preferido por alguns, e animais completamente brancos não são comuns. No entanto, um tipo de Shorthorn foi criado para ser consistentemente branco, o Whitebreed Shorthorn, que foi desenvolvido para cruzar com gado Galloway preto para produzir um popular cruzamento de roan azul, o Blue Grey. É uma das mais antigas das raças para corte e a segunda raça de bovinos a ter suas características fixadas, a sofrer um processo de melhoramento genético e a primeira a ter uma associação de registro. É dito que o Shorthorn original, como um tipo britânico antes que um termo geral para os bovinos de chifres curtos, foi criado pelos duques de Northumberland no século XVI e provavelmente descendesse de uma mistura de bovinos vermelhos anglo-saxões com bovinos vermelho e branco holandeses, holanderes, e zeelandes, que foram retratados na pintura The Young Bull, de Paul Potter. Este gado holandês não era do tipo frísio, mas um tipo antigo qual foi devastado pela praga bovina na Holanda em 1745. Foi após o século XVIII que a história do Shorthorn começou a ser claramente registrada. Eles eram geralmente conhecidos como uma raça holandesa e era encontrada apenas na costa leste da Inglaterra. Durante o século XVIII, o bovino local Teeswater era superior, encontrado no noroeste da Inglaterra ao redor de Darlington,
e os Durras eram bem reputados por sua conformação e habilidade leiteira, foi sendo sistematicamente melhorado por vários criadores notáveis. As técnicas de seleção usadas tornaram-se projetos para outros criadores e asseguraram que o Shorthorn expulsasse rapidamente a raça Longhorn selecionada por Bakewell, o qual tinha grande prestígio até então. Os mais famosos e influentes criadores de Shorthorn foram os irmãos Colin na área de Darlington. Charles Colin nasceu no ano de 1751 em Ketton Hall e Robert Colin nasceu em 1749 em Bapton. Os irmãos Colin desenvolveram um tipo de animal mais leiteiro usando, ironicamente, o método de cruzamento fechado por consanguinidade de Bakewell, para fixar as características de seus rebanhos, mas sem usar um excessivo inbreeding. Em certa etapa da seleção, Charles introduziu um touro meio-sangue Galloway mocho, oriundo de uma vaca Galloway vermelha. Seguindo o exemplo dos Collins, a divergência de tipos foi mantida pela família Buff de Clesby e Wallaby, Yorkshire, que em 1790 iniciaram a selecionar o Tiswader para carne, continuando esta seleção até 1919. Thomas Bates de Kirklenvington em Yorkshire, nascido em 1775, selecionou seu rebanho para leite. Ambas famílias fizeram uso total do rebanho dos Collin na primeira metade do século XIX. Por volta de 1800, o novo Shorthorn era a maior raça britânica em tamanho, sendo que os touros mediam 1,52 metros na altura das cruzes. Hoje seu peso adulto varia entre 500 kg a 600 kg nas vacas e 800 kg a 900 kg nos touros. Número 5. Welsh Black. É uma raça de gado nativa do país de Gales. Esta raça é uma das mais antigas da Grã-Bretanha, remontando aos tempos pré-romanos. O Welsh Black era uma posse valiosa do povo da Grã-Bretanha após a invasão dos saxões. A exploração comercial da raça significava que os tropeiros os levavam para os mercados ingleses. Rebanhos do sudoeste do país de Gales viajaram para Hereford e Gloucester até o Vale Tail e até Landovery. Rebanhos de South Cardiganshire chegaram a Landovery através de Leinster e Lancashire. Os tropeiros retornariam então ao país de Gales com grandes quantias de dinheiro, o que os tornava alvos de bandidos e salteadores. O resultado foi a formação em 1799 do Benquir Aidon em Landovery, o banco do Black Ox, que mais tarde foi comprado pelo Lloyds Bank. Na virada do século XIX, 25 mil cabeças de gado eram exportadas do país de Gales todos os anos. Antes da década de 1960, poucos bovinos eram exportados para fora do Reino Unido, mas agora podem ser encontrados no Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Alemanha, bem como na Arábia Saudita, Jamaica e Uganda. O gado Welsh Black está na lista de raças nativas ameaçadas de extinção no país de Gales. Até 1970, esta raça serviu a um verdadeiro propósito duplo, pois havia duas subespécies no país. A subespécie do norte do país de Gales era uma raça encorpada usada por sua carne, enquanto a subespécie do sul era uma raça mais voltada à produção de leite. À medida que a demanda moderna por carne bovina aumentou, uma espécie mais híbrida foi desenvolvida, que atende às necessidades tradicionais e à demanda moderna por carne bovina. Como o nome sugere, o gado é naturalmente preto. Ele geralmente tem chifres brancos com pontas pretas, mas estes podem ser removidos, e também existem cepas naturalmente mochas. Indivíduos vermelhos ocorrem ocasionalmente. Vermelho e outras cores eram mais comuns no passado. Tradicionalmente criado para leite e carne bovina, comercialmente agora é usado apenas para carne bovina. O peso médio para as vacas adultas é de 500 a 630 kg, enquanto que para os touros o peso vai de 860 a 1.150 kg. Os bezerros nascem com peso entre 31 e 41 kg.